Fala, fiel, um excelente sábado aí, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí do Coringão, desse mercado da bola do Corinthians e desse possível novo diretor Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo, chegando aí para assumir o timão. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com essas últimas informações do timão. Os clubes pelo Brasil e agora a Lili Nascimento é quem chega com a gente com as informações do Corinthians. Olá, amigos do Sport Center. Em meio à busca pelo novo executivo de futebol e o quase acerto com Bruno Spindel, ex-Flamengo, o Corinthians vive bastidores quentes nesse período de férias. O vice-presidente Armando Mendonça respondeu torcedores nas redes sociais que pediam a saída dele. Disse que tirou o presidente que roubava e ainda deu uma Copa do Brasil. Tudo isso em meio a rumores de que a fala do Memphis pós-título no vestiário teria sido direcionada a ele. O Memphis disse que quem vazou o contrato dele estava ali naquele momento e que não teria coragem de assumir. Armando afirma que está tranquilo, que o recado não foi para ele. Diz que não teria vazado o contrato do Memphis, que tem boa relação com ele e que o camisa 10 ainda teria amizade com o filho do Armando. O contrato de Memphis vai até julho de 2026. O Corinthians deve mais de 20 milhões para ele e pode não ter condições de manter o maior artilheiro da seleção holandesa no clube. Ainda falando de Corinthians, está lá no nosso site. O clube abriu conversas para contratar um substituto para a vaga de executivo de futebol. Bruno Spindel é o nome. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pela ESPN. O dirigente ex-Flamengo está na mira do Corinthians para substituir Fabinho Soldado, que deixou o clube na última terça-feira, depois da conquista da Copa do Brasil. Spindel está livre no mercado desde agosto deste ano, quando saiu do Flamengo. Está lá no espn.com.br. O Corinthians, que não tinha presença confirmada, Marilo Turco, na Libertadores da América até os 48 do segundo tempo. Bateu o campeão da Copa do Brasil e o time agora vai com esse planejamento de se reforçar, mas tem algumas pendências para resolver, né? Especialmente definir quem é que vai fazer as contratações depois da saída do Fabinho Soldado. Quem é que chega para assumir essa função? Já tem um nome? Como é que está esse cenário de negociação? Boa tarde. Oi, meu amigo, muito boa tarde para você, Vini, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Pois é, já tem nome sim, viu? Bruno Spindel, ex-Flamengo, deve chegar, deve ser o novo diretor executivo de futebol do Corinthians. Isso, lembrando, na terça-feira a gente estava falando, né, sobre essa expectativa, se Fabinho Soldado ia sair e iria para o Internacional ou se ficaria no Corinthians. E logo no finalzinho da tarde o Corinthians já soltou uma nota que, em comum acordo, Fabinho Soldado saiu do cargo de diretor executivo depois de sofrer tantas pressões internas como a gente apresentou, até algumas reclamações por parte do elenco, apoiando muito o Fabinho Soldado. Mas agora falando um pouquinho desse novo nome, desse nome que surge de Bruno Spindel, o Bruno ficou até agosto de 2025, até agosto deste ano no Flamengo. Quando o José Botto chegou, ele acaba perdendo um pouco de espaço com algumas mudanças de estrutura dentro do departamento de futebol. Mas fato é que ele ficou de 2019 até agosto desse ano, ele que foi o responsável por contratações como o do Gabigol, do Bruno Henrique, do Gerson, Arrascaeta e do próprio Felipe Luiz, o técnico do Flamengo. E agora ele é o nome cotado, conforme eu apurei, faltam só algumas questões contratuais para que ele feche, então, seja o novo diretor executivo de futebol da equipe do Corinthians. Legal também a gente falar que a questão do Spindel vindo para cá, que ele é bem amigo também do próprio Fabinho Soldado, porque os dois trabalharam juntos na equipe do Flamengo. Então os dois têm uma conexão, o Spindel pode chegar para cá, isso porque o Corinthians precisa agora dessa figura para poder fazer esse tipo de negociação, para organizar essas questões contratuais, já que o Corinthians está buscando esse profissional que tem habilidades de negociação, que seja experiente no mercado brasileiro e que também tenha habilidade ali, conhecimento na área jurídica e administrativa. Outro nome que tinha sido cotado, estava ali entre os favoritos, era o nome de Alessandro Brito, só que já foi descartado porque ele renovou com o Botafogo. Mas, amigo, Vini, como você estava falando, né, agora essa questão de final de ano, o Corinthians está correndo contra o tempo para trazer esse diretor executivo, já que precisa começar 2026
logo no comecinho do ano, né? Logo no começo, Paulistão aí, dia 11 de janeiro começando, precisa alinhar algumas questões de contratações, de renovações de contrato, como por exemplo o caso até do Romero, né? Romero ainda não tem nada certo se ele vai ficar no Corinthians ou não, Angileri também. Então tem alguns jogadores que eles precisam saber se vão continuar na equipe e também as contratações para o ano que vem. Bom, Vini, é isso, volto com você. Valeu, Marilu Turco, um abraço, minha amiga, bom trabalho. Rapaz, o planejamento do Corinthians vai precisar de um acelero aí, porque o time não sabia se ia disputar Libertadores ou não, vai disputar, tem que se reforçar, tem transferban para ser pago e tem agora essa indefinição em relação ao substituto do Fabinho Soldado. Do Flamengo na época do Rodolfo Landim, ao lado do Marcos Braz, era o segundo homem, digamos assim, do futebol, próximo de ser o substituto do Fabinho Soldado no Corinthians. Te parece uma boa pro Corinthians? Eu acho que é interessante, mas a gente está falando de uma mudança radical de perfil, né? O Fabinho Soldado se mostrou, nesse período em que ficou à frente do futebol do Corinthians, o cara do vestiário, o cara que fala a linguagem do jogador por ter sido ex-atleta, o cara que conseguiu ter um respaldo importante perante a torcida, agradou a maioria das pessoas dentro do clube, tinha uma capacidade, teve, né, de blindar o elenco de todos os problemas extracampo que o Corinthians teve em 2025, que não foram poucos, tanto que isso não interferiu no campo. O Corinthians termina a temporada com 2 títulos, o Paulista e a Copa do Brasil. Então você deixa de ter o cara que tem a chave do vestiário para ter o cara que senta à mesa e consegue dialogar com todo o mercado do futebol. O Bruno Spindel é esse dirigente com uma boa capacidade de envolvimento com os empresários do futebol, com os representantes de outros clubes. É um cara que trafega bem nas instituições, CBF, Federação, tem uma relação já construída dentro do futebol chamado networking. E isso é importante também, é um outro viés. Eu tenho um pouco de dúvida sobre o futuro do vestiário do Corinthians, porque vai demorar um pouquinho para o Bruno Spindel chegar e pegar essa chave que foi do Fabinho, né? Ele vai ter que conquistar aos poucos a confiança dos jogadores, entender um pouco a relação do time com a torcida, mas, por outro lado, o Corinthians ganha um cara importante de mercado, até para poder, diante de uma situação em que o clube não tem dinheiro, negociar oportunidades que o mercado venha a oferecer. Não é uma escolha, uma troca, né, compatível. Não estamos trocando 6 por meia dúzia, como se diz por aí. O Corinthians está mudando radicalmente o perfil do homem que cuida do seu futebol, mas é um perfil que tem vantagens também. O Rafa citou agora no finalzinho, Zé, o networking, claro, é muito importante, mas uma coisa é você ter o bolso cheio, a outra é o bolso vazio, né? Eu ia falar Por mais isso. criatividade que você tenha. Eu ia falar exatamente isso, né? O Bruno Spindel vem de um clube em que tinha muito dinheiro, que é o Flamengo. E tinha o Marcos Braz ao lado dele também, que o ajudava para fazer essa função ali. Meio que eles dividiam em determinados momentos as responsabilidades. No Corinthians, ele vai chegar num ano difícil. Você tem já a transferban para resolver. Você tem o elenco para ser montado, porque já vai começar, daqui a pouco começa, dia 3 de janeiro, ele já tem que se apresentar para o Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores. Semana que vem os caras já estão treinando de novo. Coisa de maluco, né? Então esse processo tem que acelerar. É a única coisa que eu não sei como ele vai poder chegar aí nesse mercado, que eu acho que o Rafa falou com propriedade, porque o Flamengo e Corinthians são duas praças que abrem as portas muito fácil, né, em relação a isso, mas uma coisa é você chegar com dinheiro, outra coisa é você negociar. E essa negociação de barganha, eu te dou esse atleta, te dou aquele atleta. Qual o atleta que o Corinthians tem para poder barganhar? Qual é o menino que talvez o Corinthians vai colocar em determinadas negociações? É o Félix Torres? Félix Torres não vai ser, ninguém vai pagar o que ele ganha no Corinthians. Eu acho difícil. Então tem muito, eu acho que ele vai encontrar, caso se confirme a chegada dele lá, alguns problemas que ele não acredito que ele não tenha visto até agora na vida dele em relação a isso. Mas é lógico que quando você tem um network, você tem conhecimento, as pessoas sabem como você trabalha, isso ajuda, você tem uma maior facilidade. O problema é a moeda de troca e ele chegar num ambiente perigosíssimo. Um ambiente perigosíssimo, vai ter que pisar em ovos, vai ter que conversar com alguém aí, não sei qual é o grau de amizade que ele tem com o Fabinho,
Fabinho, vem cá, me explica quem é fulano, beltrano, ciclano e tal, porque o ambiente do futebol é perigosíssimo. O Fabinho ganhou os jogadores, a gente não sabe se ele vai ter essa capacidade. Sim, mas assim, são formas diferentes de se trabalhar, né? O Fabinho, ele atendeu uma necessidade que naquele momento o Corinthians precisava e os jogadores se apoiaram nele. Agora, como o Fabinho conquistou os jogadores? Como? Precisa saber como. Foi na conversa, foi assim, vem cá, hoje eles vão pagar, no dia 10 eles vão pagar, vai ser assim. Aí o dia 10 pagou, então beleza, então aí você ganha confiança, você ganha o vestiário, você trabalha com os jogadores começam a acreditar em você, se ele segurou alguns problemas dos jogadores, porque tem muito isso também. O dirigente segura o jogador, não estou dizendo que o Fabinho fez coisa errada, não é isso, é que isso funciona. Vou dizer coisas que aconteciam um tempo não muito distante, né? O Plihal sabe disso, o Birner sabe disso, Rafa sabe disso, quem cobre os clubes sabe que eu vou falar. Vocês estão chamando de network, que a gente chamava antigamente de conhecimento de bastidor. Eu vou falar para as pessoas entenderem. Tem muito jogador que chega... Né? Aquela coisa que simplificaram, né, Birner? Aquela coisa que o jogador fala assim, não treinou hoje por dores musculares. Aí não o cara tá com indigestão, tá tomando engolve e tal. O Spindle também é do futebol, era o superior ao Fabinho no Flamengo. Sim, então... Eram os 3 mais o Juan, os 4 do futebol. Por isso que eu acho que assim, seria interessante ele poder conversar com o Fabinho para ter alguma ele já tem essa relação, ele era, na verdade, o chefe do Fabinho no Flamengo. Porque olha, o ambiente no Corinthians não é fácil. Rapidinho, a sua consideração sobre o assunto. Acho que é difícil você achar bons diretores, bons gerentes de futebol no mercado, tanto é que o Flamengo foi buscar o Boto, por exemplo, fora, e acho que dentro das possibilidades o Corinthians quer um cara experiente, um cara que conhece os bastidores do futebol, ou seja, dentro das possibilidades, para o clube que não está bem financeiramente, eu acho que é uma escolha bem inteligente, olhando o que o mercado oferece. O antigo CEO do Corinthians, o Luz, como era o primeiro nome dele mesmo, que também tinha trabalhado, Fred Luz, também tinha trabalhado no Flamengo, quer dizer, o Corinthians tendo como característica ir buscar profissionais no departamento de futebol do Flamengo. No Flamengo todos eles deram muito certo. Corinthians, eu quero aproveitar que o Thiago Salazar está aqui na bancada para atualizar as notícias do Timão. Então olha só, Salazar, o Fabinho Soldado caiu na antevéspera do Natal. Primeiro, por que ele caiu? Ele foi fritado? Quem é o alvo para assumir a diretoria de futebol do Parque São Jorge? Já tem nomes e tudo mais. O que aconteceu para ele cair? É aquela questão com a diretoria? É uma questão política e não com a atual diretoria. É uma questão da pressão do Parque São Jorge. O Fabinho Soldado, ele é um cara que foi trazido pelo Augusto Melo. Ainda tinham pessoas do convívio do Augusto Melo, da antiga diretoria, que tinham convívio com o Fabinho Soldado. Isso gerava incômodo. O Fabinho Soldado, antes do Augusto Melo deixar o clube, né, ser empichado do Corinthians, ele deu um aumento salarial para o Fabinho Soldado. Isso também gerou algum incômodo e algumas questões internas. Também tem a questão dos valores com a logística do Corinthians, que aumentaram com uma nova empresa contratada pelo Fabinho Soldado. Isso foi alvo até de requerimento dentro do Conselho Deliberativo para ser apurado, até que chegou um momento que o Conselho de Orientação, o CORE, convocou o Fabinho Soldado a dar explicações dentro do Parque São Jorge. Quando aconteceu isso, o Fabinho ficou muito incomodado, e aquilo ali, para o Fabinho, foi praticamente a gota d'água. Como quem diz, olha aqui, na boa, não aguento mais, eu sou um cara de fora do mercado, não tenho nada a ver com essas brigas políticas para mim, não aguento mais, eu não vou lá, porque eu não sou da política, eu sou um cara do mercado. O presidente Osmar Stabile defendeu o Fabinho, avisou que ele não iria, que qualquer questão era para ser passada para a diretoria, que a diretoria responderia ele e tudo mais, e ficou um climão. Agora vem uma notícia importante aqui, que talvez inédita. O Fabinho Soldado, logo depois desse episódio, uns 40 dias antes da final da Copa do Brasil, o Fabinho Soldado chamou o Osmar Stabile e o Armando Mendonça e, posteriormente, o Dorival Júnior para comunicar que iria embora. Então o Fabinho Soldado, ele não foi demitido, ele não ouviu contraproposta do Corinthians, porque o presidente Osmar Stabile tentou demovê-lo dessa ideia, tentou inclusive não concluir a conversa naquele momento e falou: Fabinho, nós vamos ser campeão da Copa do Brasil, agora não é hora de conversar sobre isso, lá na frente a gente conversa, na ideia de repente tentar fazer ele mudar de ideia, e não aconteceu. O Fabinho Soldado naquele momento, ele comunicou à diretoria de que, olha, ao final da temporada eu vou embora.
mesmo com o contrato até o final do ano que vem, por causa da pressão política que, para o Fabinho, estava passando dos limites. Comunicou Dorival Júnior, portanto, o Corinthians joga as semifinais e as finais da Copa do Brasil, por exemplo, o técnico, e o presidente e o vice-presidente, os três já sabiam que o Fabinho iria embora. Foi uma surpresa para muita gente de fora, mas internamente não foi surpresa para ninguém. O Fabinho não quis continuar no Corinthians, esse é um ponto. Segundo ponto, o presidente Osmar Stabile quer alguém novo para o lugar do Fabinho já para segunda-feira, para essa segunda-feira agora. Daqui a 3 dias, ele quer tentar fechar já para segunda-feira. Osmar Stabile está conversando com 3 nomes do mercado. Uma coisa que eu posso garantir para vocês, segundo minhas apurações, Miller, não vai ter diretor estatutário, não vai ter ninguém do Parque São Jorge. Trazendo aqui agora uma matéria do GE, trazendo algumas informações aí, abre aspas para a matéria. O ambiente de festa e euforia pela conquista da Copa do Brasil deu um cenário de incerteza para a temporada de 2026 com a saída de Fabinho Soldado. A principal delas é a montagem do elenco para 2026 com chegadas e saídas de jogadores. Fabinho era quem estava à frente das conversas para renovações contratuais e com o staff dos atletas que podem retornar de empréstimos. Era ele quem mantinha contatos internos e externos para tratar de reforços. Dentro do Corinthians ele fazia reuniões frequentes com a comissão técnica e com o gerente de análise de mercado Renan Blois, seu braço direito. Fora conversava com empresários, dirigentes de outros clubes para mapear o mercado da bola. Agora as conversas relacionadas a transferências devem ficar congeladas temporariamente. Daqui a 8 dias se encerrarão os contratos de Fabrício Andileri e dos atacantes André Romero e Thales Magno. O argentino vinha negociando há meses para permanecer, mas sem acerto. Já os outros 2 não estão nos planos para 2026. Maicon é uma exceção, já que o Corinthians chegou a um acordo com o Shakhtar para adquiri-lo. Elenco queria a permanência de Fabinho Soldado, ele era muito respeitado e querido pelo elenco. O ex-executivo do futebol teve o nome exaltado pelos jogadores que estavam no trio durante a festa do título da Copa do Brasil. O meia Rodrigo Garro pediu para que o profissional pegasse o microfone e falasse, mandando um recado para a torcida. Na sequência, Gustavo Henrique puxou o grito de Fica Soldado. Torcedores presentes em Itaquera também reforçaram a campanha levantada pelo defensor. A reapresentação corintiana está prevista para 3 de janeiro, quando a cúpula alvinegra deve se reunir com o elenco e comentar as mudanças no comando de futebol do clube. Além dos atletas, o técnico Dorival Júnior tinha estreita relação com o Fabinho e elogiava muito o trabalho dele. Dorival também demonstrou um incômodo com a pressão política sobre o dirigente. O contrato do treinador com o Timão vai até o final de 2026. Enfim, vamos ver aí como vai ser essa sequência aí, até porque o Corinthians está em busca do Bruno Spindel, né, que é ex-dirigente do Flamengo. Vamos ver se vai fechar, porque tem que ser o mais rápido possível para acelerar esse planejamento da temporada de 2026, tentar trazer logo reforços para iniciar o Brasileirão, que já é no final de janeiro, com o elenco encorpado para fazer uma campanha melhor no Campeonato Brasileiro e também almejar, quem sabe, o título da Copa Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!